a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como tema o único Deus verdadeiro e a criação. Lição maravilhosa acerca da pessoa do nosso Deus, acerca da sua obra criadora e acerca das doutrinas que a Bíblia apresenta sobre esses assuntos. Porque o nosso manual de regra e fé é a Santa Bíblia. E hoje nós vamos aprender aqui, temos 3 partes, esta lição, de lições preciosas de edificação para a nossa fé. A lição está baseada, textual, em Marcos 12:29. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único. A verdade prática, cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós temos aqui leitura bíblica em classe. Nós temos aí Deuteronômio 6:4 e Gênesis 1:1, que são 2 versículos aqui. E por causa desses 2 versículos, já se escreveu centenas de volumes na face da terra. Então alguém pode perguntar, leitura bíblica em classe curta, né? Mas a profundidade desses 2 versículos aqui é imensa. Deuteronômio 6:4, acabamos de ler aqui, a expressão, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Então nós temos aqui, a lição tem 3 partes. O único Deus verdadeiro, a primeira parte. A segunda parte, criação e evolução. E a terceira parte, a criação. Esta lição ela tem temas muito profundos. Então, o conteúdo literário que já se escreveu na face da terra, baseado nesses temas, é imenso. É infinito. Então até peço para os irmãos procurarem. Eu tive o cuidado aqui, os slides já estão prontos, a gente vai postar em seguida. Às vezes os irmãos não encontram os slides, está abaixo dos vídeos, nos comentários, só vai no comentário ali, já tem o endereço, você vai acessar ali, vai direto no Google Drive e vai abrir os slides para você poder acompanhar. Eu tive a preocupação aqui de trazer aqui as melhores e mais resumidas explicações acerca desses grandes temas, porque são temas vastos, profundos. Então você tem que tomar cuidado para não se perder com muita explicação e com muito conteúdo que existe acerca desses temas. Então aqui, eu preparei uns slides aqui, bem sintetizado, bem resumido, as melhores explicações aqui para que você possa compreender bem a lição e não trazer aí um certo prejuízo com informação excessiva acerca desses temas. Porque são grandes temas e aí você tem que tomar cuidado com o conteúdo, com o número de informação. A primeira parte diz assim: o único Deus verdadeiro. Primeiro tópico, o Shema. Ponto de destaque, Shema. Para os judeus, esse é o próprio símbolo da fé. Então, o Shema ele se originou em relação à cultura judaica, porque a expressão que Moisés usa em relação ao ouvir Israel, esse é o único Deus, é o nosso Deus, é o Senhor. Eles então, a partir dali, eles passavam a pronunciar isso em todas as reuniões. Por exemplo, o culto nas sinagogas tem início com a sua recitação. Eles começam o culto na sinagoga falando o Shema. Ouvir, obedecer. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, como o pastor Ezequias Soares coloca aqui, é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir. Então, é para entender. Essa palavra ouvir na Bíblia não é apenas escutar, mas entender, compreender, aceitar e cumprir. Então, era como se Moisés estivesse tentando passar para eles a seguinte mensagem: entendam a verdade. Não existe outro Deus. Entendam isso. Absorvam essa verdade, compreendam isso. Não existe.
para os seres humanos, na cabeça dos seres humanos, os seres humanos criaram para si outros deuses. Mas nós sabemos que não existe outra divindade, só existe uma divindade, que é o nosso Deus. Então, para os judeus, esse é o próprio símbolo da fé. Subsídio teológico: o culto nas sinagogas tem início com sua recitação. Deve ser proferido 2 vezes a cada dia. A cada dia, para os judeus, ainda hoje, a Shema é proferida por todos aqueles que têm a fé monoteísta. Escrito sobre pergaminho, usado nos filactérios. Então, tem pergaminhos lá, está escrito. Hoje já tem livros, né? O modelo dos códex, né? Quando você for estudar acerca do modelo do livro, o formato do livro hoje, ele se originou a partir do século I, a partir do século II, que os códex, né? Que os romanos usavam 2 tabuinhas, eles usavam essas tabuinhas, eram peças únicas, uma tabuinha com um rebaixo, e eles colocavam cera nessas tabuinhas. E ali na cera eles riscavam, faziam anotações de guerra, de compras, de turnos. E aí, por ser cera, eles tinham facilidade de borrar e depois escrever de novo. Os cristãos pegaram essas tabuinhas e eles pegaram e costuraram elas. E aí essas tabuinhas acabaram fechando. Os cristãos fizeram isso. Depois os cristãos pegaram os pergaminhos e costuraram os pergaminhos. Foram os cristãos que deram um modelo para o formato de livro que nós temos hoje. Começou com o códex, que era uma tabuinha com cera, e aí depois os cristãos amarraram essas tabuinhas, elas fechavam, e esse modelo foi também feito com os pergaminhos, que era o couro. Então eles pegavam, amarravam o couro e folhavam o couro. Deixava tudo junto, amarrado. E depois, quando os chineses inventaram o papel, aí já tudo ficou mais fácil a partir do século XV em diante. Depois que Johann Gutenberg ele criou a máquina de imprensa e aí imprimiu o primeiro livro no mundo em folhas, né, de papel, que foi a Bíblia. Mas os judeus até hoje eles escrevem esse Shema. Os filactérios são tiras que eles colocam na testa, colocam no braço, né, colocam em casa, é escrito nas vergas das portas. Esse Shema, ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, está em vários lugares lá em Israel. Eles entendem que é para estar no corpo, no caminho, em tudo, aonde eles olhar, eles têm que entender que só existe um Deus. Por isso que eles escrevem em todo lugar. Então, usado nos filactérios, escrito nas vergas das portas, originou-se no impulso de distinguir. Da onde que se originou isso? Deus usou Moisés para mostrar ao povo que eles precisavam distinguir a verdadeira divindade dos falsos deuses que existiam naquela época, dentre eles Baal. Distinguir Yahvé de Baal e das divindades astrais. Tornou-se o ponto de concentração do monoteísmo em todos os lugares, primeiramente para os judeus, então depois para os cristãos. Aplicação: Moisés deixou claro que não existe outro ser divino com poder criador. Essa expressão do Shema, ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, significa que não existe outro ser divino com poder criador. Só existe um ser divino, celestial, transcendental, com poder criador. E esse Deus, esse ser divino, é o Senhor Yahvé, o Senhor Jeová, o nosso Deus. Ok? Vamos para frente? Segundo tópico, o monoteísmo. Ponto de destaque: só existe um Deus verdadeiro. Tá? Nós sabemos que os seres humanos criaram para si outros deuses, mas isso é invenção da cabeça do ser humano. Na verdade, só existe um Deus verdadeiro. Subsídio teológico. Definição. A palavra monoteísmo vem do grego monos, único, e theos, Deus. Então, único Deus. E para ser considerado Deus, no mundo antigo,
este ser precisava ter poder para criar as coisas do nada, para trazer a existência. E o único que é apresentado no mundo com esse poder é o Senhor Jeová. Do nada ele fez tudo. Tá? Portanto, ele indica, ou ela indica, aquele ensino que só existe um Deus. Somente um ser é o possuidor da divindade autêntica. Podemos dizer que a primeira religião do mundo foi o monoteísmo adâmico. Eu costumo ensinar isso na escola teológica, principalmente sobre a história das religiões. Primeira religião do mundo, você pode falar sem medo de errar, foi o monoteísmo adâmico. Depois que Caim se separou da descendência do seu pai Adão, e depois ali a Bíblia chega a dizer que ficou os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quando Caim se separa para viver errante, aí há uma separação entre os seres humanos, uma classificação. A Bíblia chama uns de filhos de Deus e outros de filhos dos homens. E aí essa turba que acompanhou Caim, eles então passaram a serem, hoje, com a revelação que nós temos na dispensação da graça, com o ministério do Espírito, o entendimento é muito maior, nós sabemos que houve a influência do arquirrival, né, o espírito maligno de Satanás, influenciando os seres humanos daquela época para acreditar em outras divindades. E aí surgiu o animismo. Podemos dizer que a segunda religião do mundo foi o animismo, onde as pessoas que acompanharam Caim acreditavam que tudo aquilo que tinha ânimo poderia ser uma divindade. O sol, a lua, a água, as plantas, alguns animais. E Satanás trabalhou na incredulidade do ser humano, na crença, na verdade, né? A incredulidade em relação ao verdadeiro Deus e na crença errônea acerca de outras divindades. E semeou nos descendentes de Caim a ideia de que existia outros deuses, outros seres divinos. E de lá para cá se proliferou. Nós temos dados aí de que na Índia, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, existem mais de 330 milhões de deuses catalogados. Então, na cabeça do ser humano tem vários deuses, mas a verdade expressa pela palavra de Deus, só existe uma divindade. Então nós podemos dizer que a primeira religião do mundo foi o monoteísmo adâmico. A raiz etimológica da palavra Deus no grego é Theos. A palavra Alá não se encontra nos originais da Bíblia. Na Arábia pré-islâmica, incluindo a religião de Meca, Alá ou Allah era provavelmente um termo utilizado pelos árabes politeístas. Essa palavra Alá surgiu no meio do panteão arábio, de vários deuses, para se referenciar a um Deus criador ou a entidade suprema do panteão deles. Então o pastor Ezequiel Soares menciona aqui que apesar de terem 3 grandes religiões no mundo que são monoteístas, judeus, cristãos e árabes, islâmicos, aliás, islâmicos, a palavra Islã do árabe significa submeta-se, submissão, e apesar de ter, porém, a palavra Alá, ela teve uma raiz etimológica que surgiu no meio do panteão dos deuses árabes. E é claro que muitos árabes têm Alá pelo mesmo Deus de Abraão. Isso é fato. Inclusive eu estava pesquisando, alguns cristãos árabes chamam Deus de Alá. Né? E até eu estava lendo, eles falam que existe o Alá, Alá Pai, Alá Filho e Alá Espírito Santo. Alguns cristãos árabes também usam essa expressão. Mas nós sabemos que a raiz etimológica da palavra Alá não está nos originais da Bíblia. Tá? Na Arábia pré-islâmica, incluindo a religião de Meca, então é que surgiu essa palavra Alá. O nome do pai de Maomé era Abd Allah, que significa servo de Alá. Por isso que Maomé usou com frequência essa palavra Alá, porque o nome do pai dele já era servo de Alá, tá? Do panteão dos deuses árabes. Essa palavra Alá surgiu dentro de uma ótica politeísta. Não seria adequado usar essa palavra. Aplicação: o Deus que Jesus revelou aos apóstolos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então,
os judeus e os cristãos sempre se dirigiram ao mesmo Deus. Nos primeiros anos da religião islâmica, essa palavra Alá era dirigida a um Deus e eles acreditavam em outros deuses também, na época. Isso a partir do século VI depois de Cristo. Vamos lá? Terceiro tópico. O monoteísmo judaico-cristão. Ponto de destaque. O Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. Subsídio teológico. É importante lembrar que apenas os cristãos... Agora preste bem atenção nessa leitura aqui. Isso é muito importante. É importante lembrar que apenas os cristãos protestantes adoram apenas um Deus, sem acreditar na existência de outras divindades. Por que, Rodrigo, está dizendo isso? Nós sabemos aí que se diz, né, que os cristãos são monoteístas, mas existem cristãos e cristãos. Não se engane. São mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, aproximadamente 2 bilhões. Nós sabemos aí que existe mais de 1 bilhão de cristãos que têm uma fé politeísta. Ou eles ainda são enoteístas. O que é isso? Presta atenção. Infelizmente, muitos dos que se dizem cristãos não são monoteístas, mas sim enoteístas, que significa adorar um Deus único, aceitando a existência ou possível existência de outras divindades. Tem muitos cristãos pelo mundo afora que acreditam que existem vários deuses. Então é importante lembrar que os cristãos protestantes são verdadeiramente monoteístas, que adoram um Deus único e não acreditam em outros deuses, porque não existe. O mesmo Deus dos judeus foi apresentado por Jesus aos discípulos como sendo o único Deus existente. E os apóstolos souberam disso, transmitiram aos discípulos, o cristianismo aprendeu correto, se perdeu no meio dos anos, e depois da reforma protestante, a partir do século XVI, é que voltou a crença e a obediência exclusiva, a servir e adorar apenas um Deus e acreditar que existe somente um Deus, não existe. Na verdade, no coração dos cristãos verdadeiros, durante todos os anais da história, sempre houve apenas um Deus. Mas eu quero que você entenda que tem muitos cristãos nos dias de hoje que são enoteístas. Eles adoram um Deus, mas acreditam na existência de vários outros deuses. E isto é um engano, está errado. Então é bom lembrar que os cristãos protestantes são genuinamente monoteístas. Aplicação. Todas as pessoas que acreditam em outras divindades andam em caminhos vãos e inúteis. É o que diz a Bíblia, né? O profeta Isaías falou acerca disso. Segunda parte, criação versus evolução. Então essa primeira parte aqui já é extensa, tá? Então muito cuidado no domingo. Acerca do monoteísmo, nós temos aqui acerca de Deus, o verdadeiro Deus, e crer apenas em um Deus verdadeiro, que é o monoteísmo. Porque existe politeísmo, ismo, essa doutrina sobre o ismo, que existe centenas de ismos no mundo, tá? O monoteísmo é acreditar apenas em um único Deus verdadeiro. Aí tem o politeísmo, tem o enoteísmo, tem vários ismos, tá? Então aqui, nós os cristãos protestantes, juntamente com os judeus, somos monoteístas. Só existe um Deus verdadeiro. Criação versus evolução, outro tema aqui vastíssimo, tem que tomar muito cuidado para não se perder demais com muita informação. O modelo criacionista. Olha, eu fiz uma síntese para você aqui para ajudar os irmãos para não ficarem perdidos com tanta informação. A explicação, ponto de destaque, a explicação mais clara acerca da origem do universo é, sem dúvida alguma, o criacionismo relatado por Moisés no livro de Gênesis. Tá? A explicação mais clara da origem do universo é, sem dúvida alguma, o criacionismo relatado por Moisés no livro de Gênesis. Subsídio teológico. Hoje, muitos cientistas, como os do design inteligente, a lição até comenta, estudos sobre design inteligente, afirmam que, pelo fato de existir no ser humano e na natureza códigos genéticos e matemáticos, existe uma mente inteligente por trás desses códigos.
Então já tem uma linha da ciência, um ramo da ciência chamado design inteligente, que são cientistas, são doutores do Brasil e de várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Eles afirmam que existem códigos na genética do ser humano e na natureza. Códigos genéticos e códigos matemáticos. Esses códigos expressam a existência de uma mente inteligente por trás desses códigos. Tá? O que eu estou querendo dizer? Nós estamos chegando, graças a Deus, a um consenso, tanto em relação à fé como à ciência, de que existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. Existe um Criador. Ou seja, a criação não é resultado do acaso. Preste atenção. Esses cientistas dizem que todo código emana de uma mente inteligente. Por exemplo, na matemática, Galileu Galilei, um físico e astrônomo italiano, disse que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Leonardo Fibonacci descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Esse padrão foi chamado de sequência de Fibonacci, mais conhecida como espiral de Fibonacci. Fibonacci constatou que existe um padrão numérico chamado de sequência de Fibonacci, que tem um formato de espiral, que existe em várias coisas na natureza, inclusive no ser humano, no formato da orelha, uma espiral em cima da cabeça, e tem em várias plantas, vários lugares. Então eles chegaram à conclusão que é um código, e por trás de todo código tem uma mente inteligente. Tá? Galileu Galilei, Fibonacci, os cientistas descobriram uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Essa sequência tem a seguinte ordem: 10, 5, 6, 5. Quando descobriram o genoma, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, eles descobriram uma sequência de números que ela se repete constantemente. 10, 5, 6 e 5. Eles pegaram esses números e ficaram intrigados. Que números são esses? E chegaram a uma conclusão. Nós precisamos saber qual é o significado desses números. E foram para a escrita hebraica e lá o número é representado por letras. E olha só a conclusão que eles chegaram. Essa sequência tem a seguinte ordem: 10, 5, 6, 5. Essa sequência foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Eu vou falar para você que é a pronúncia em português da letra em hebraico. Yud, Rei, Vav, Yud. Aliás, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. E a sequência corresponde à palavra Yavé, ou Javé, Deus. Então eles chegaram à conclusão que o próprio Deus, o próprio nome de Deus está escrito no DNA humano. Um código de Deus está no DNA. Então eles chegaram à conclusão indiscutível de que Deus está por trás da criação, do homem e do universo. Com isso fica claro que a melhor opção para a existência do homem e do universo é Deus, o Supremo Criador. Aleluia! Louvado seja Deus. Aplicação. Sem dúvida alguma, Deus é o autor da vida e do universo. Então fica claro. Isso é confortante para nós os cristãos, protestantes principalmente. O modelo evolucionista, segundo tópico, ponto de destaque: a evolução é apenas uma teoria e não a verdade. Tá? Isso aqui eu questionei lá na faculdade com o mestre lá, que era meu professor, meu tutor, e ele falava da evolução, etc e tal. Eu falei para ele: não é uma teoria? Ele: sim, é uma teoria. Eu digo: então é apenas uma teoria, não é a verdade. Tá? E por ser uma teoria, eu tenho o direito de acreditar naquilo que eu quero. E eu não creio nessa teoria, eu fico com a verdade expressa pela Bíblia Sagrada. Subsídio teológico: Deus criou o universo com muitos... Agora preste atenção aqui, irmãos, nessa leitura, para você entender por que muitos cientistas e muitas pessoas têm uma crença ilusória na teoria da evolução. Eles não souberam compreender uma verdade aqui. Preste atenção. Deus criou o universo com muitos organismos vivos, especificamente na Terra. Esses organismos vivos que existem na Terra fazem com que haja muitas vezes uma regeneração dos elementos, uma revitalização na matéria criada. É o caso da cicatrização de feridas,
por exemplo, ou o crescimento de plantas e até mesmo a reconstrução da cauda de alguns répteis. Os organismos vivos, eles trabalham. Agora presta atenção. Também a semelhança de muitos animais e seres fez com que muitos cientistas ao longo dos anos acreditassem na evolução da matéria e das espécies. Eles não souberam compreender a função desses organismos vivos, que é algo natural e exclusivo de cada organismo. E muitos são semelhantes. E eles acharam que por causa disso houve a evolução. Surgiu uma ameba, e depois essa ameba se tornou num bichinho maior, numa bactéria, e um escrotozinho, e um girinozinho, um sapinho, um peixinho, é assim que eles pintam na pedagogia onde está aí dentro das escolas. E essa amebazinha deu origem a tudo que existe. Então isso é um erro que não tem dimensão. O tamanho desse erro, uma má interpretação. Porque não souberam compreender e entender a naturalidade, a funcionalidade desses organismos vivos que Deus colocou na Terra. Os organismos vivos trabalham, se regeneram, se revitalizam, se recompõem e são exclusivos e individuais. Olha só, a atividade dos organismos vivos, e a semelhança das espécies confundiu a mente de muitos cientistas. Daí surgiu a teoria da evolução, que na verdade é um grande equívoco interpretativo. A teoria da evolução é um equívoco interpretativo, onde eles se perderam, estão confusos com a atividade dos organismos vivos que Deus colocou na Terra. Aplicação: a teoria da evolução já diz tudo. É só uma teoria e não é a verdade. Ok? Vamos aqui. Terceira parte, a criação. Primeiro tópico, a criação do universo. Ponto de destaque. A criação não é uma teoria, mas sim uma verdade expressa pelo próprio Deus da criação, ou pelo próprio Deus da criação por meio de sua palavra. Subsídio teológico. Deus criou e organizou o universo. O universo não surgiu de um Big Bang ou grande explosão. Até porque uma explosão não poderia trazer a organização, e sim o caos. Uma explosão não organiza nada, uma explosão traz o caos. Tanto Moisés como o escritor aos Hebreus afirmam que Deus criou tudo do nada, conforme Gênesis 1:1 e Hebreus 11:3. Quando você lê em língua hebraica ali Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. No princípio criou do nada. A palavra bara significa criar do nada. Deus. Então, Deus criou do nada. O escritor aos Hebreus diz que tudo que foi feito não foi feito do que era aparente. Pela fé, Deus criou. Aplicação: a Bíblia, que é nossa regra de fé, afirma que Deus é o supremo criador. Para nós que cremos na Santa Bíblia, essas afirmações são suficientes para crermos em Deus como o sábio arquiteto do universo. Isso é confortante. Aleluia! A Bíblia ela é muito clara, traz uma explicação saudável, que atinge o nosso intelecto, e isso é maravilhoso. Aí as pessoas ficam perdidas, né, em pensamentos. E já tem hoje cientistas que estão se dobrando à autoridade da Bíblia, né? Como tem o livro do, se eu não me lembro agora se é Warner Kelly, o nome dele. O cientista escreveu: e a Bíblia disse a verdade. Aleluia! No livro Povos e Nações do Mundo Antigo, o escritor Antônio de Mesquita, ele menciona esse cientista que escreveu um livro e diz: a Bíblia disse a verdade. Segundo tópico, a narrativa da criação em Gênesis. Ponto de destaque. A explicação acerca da criação contida em Gênesis é a mais clara que existe no mundo. Você não encontra em todas as teorias que existem acerca da criação uma explicação mais clara. Você vai ver a teoria de Laplace,
você vai ver a teoria da nebulosa, das marés cósmicas, você vai ver a teoria do Big Bang, da evolução. São teorias complexas, difíceis. A teoria mais... não é teoria, mas é a explicação mais clara acerca da criação, você encontra na Bíblia. Subsídio teológico. Não existe nenhum tratado religioso e científico no mundo que explique melhor que a Bíblia acerca da criação e a ordem do que foi criado. No livro de Gênesis existem respostas para as perguntas mais intrigantes da humanidade, tais como: quem criou o mundo? De onde vieram os seres humanos? As perguntas mais intrigantes da humanidade. O livro de Gênesis responde com clareza. Apesar da Bíblia não ser um livro de ciências, ela é um livro de religião, de fé, mas ela aborda ali verdades fundamentais, claras, contundentes, coerentes e absolutamente tranquilizadoras. Que a gente encontra a resposta confortadora nas explicações da Bíblia. As teorias da ciência deixam você maluco. Existe tanta teoria nesse mundo. A Bíblia não. Ela traz uma resposta clara, confortadora. É muito maravilhoso. Por isso que eu disse, não existe nenhum tratado religioso e científico no mundo que explique melhor que a Bíblia acerca da criação e a ordem do que foi criado. Essas e outras perguntas são respondidas por Moisés através da Bíblia Sagrada. Por isso que a Bíblia é a melhor explicação acerca de tudo. Aplicação: os cristãos protestantes não precisam de nenhuma outra teoria de seitas e cientistas incrédulos, pois as explicações da Bíblia são claras e confortadoras acerca da criação. Aleluia! Dá um aleluia aí, meu irmão. Você tem aí realmente o manual que explica tudo com clareza. Não precisamos de teorias de seitas, tratados científicos de cientistas incrédulos, não precisamos. A Bíblia é confortadora, explicações claras e se aceita por fé. O espiritual compreende, o carnal não entende nada. E nós não podemos fazer nada com isso. Louvamos a Deus, e aí eu repito as palavras do nosso querido meigo nazareno, mestre, que diz: Pai, te dou graça, porque revelastes isso aos pequeninos. Aleluia. Não que Deus seja injusto, mas é que os soberbos não querem crer. Nós louvamos a Deus por aqueles que creem. Terceiro tópico, a criação do ser humano. Ponto de destaque. O primeiro homem foi criado inteligente e não como um macaco que não sabe fazer um grampo de pendurar roupa. É verdade. O primeiro homem foi feito inteligente. Aí você vê aquele escritor brasileiro, me fugiu o nome dele agora, Suarano. Tem um vídeo que eu vi dele, ele fala assim: olha, eu acredito que Deus é o criador do universo e não um macaco. Ele pega na palestra, plateia cheia, ele pega um grampinho de roupa, ele diz: ó, o macaco passa a vida inteira, pode colocar um grampinho disso aqui desmontado, ou dê uma madeirinha para ele, um pedacinho de arame, ele fica o resto da vida, ele não vai saber criar um grampo, tá? Não sabe. Então, o primeiro homem foi criado inteligente, e não como um macaco que não sabe fazer um grampo de pendurar roupa. Subsídio teológico. A Bíblia diz que Adão foi feito com sabedoria para cuidar do jardim de Deus. Também recebeu inteligência para dar nomes aos animais que Deus criou. O primeiro homem era sábio e inteligente. A humanidade não é descendente de um uga-uga ignorante, sem conhecimento e sabedoria, como algumas teorias apresentam. O ser humano foi feito perfeito e inteligente. Aplicação: o homem foi criado como a mais linda obra das mãos de Deus. Aleluia! Então Deus criou o ser humano perfeito, inteligente, sábio, capaz. Infelizmente nós sabemos que o pecado, ele deteriorizou o conhecimento humano, o homem foi perdendo a sabedoria. Mas o primeiro homem, Adão, foi feito inteligente, sábio. A humanidade não é descendente de um uga-uga ignorante. Vai saber lá agora um grupo de pessoas que
que os cientistas encontraram indícios, não, mas escrevia em pedras, escreviam isso, não sabiam falar, e etc e tal, e lançaram a teoria, não? Os primeiros homens eram assim, Homo sapiens e Homo erectus, e foram surgindo os primeiros homens, né, descendentes de macaco, tudo teoria, tá? O primeiro homem foi feito inteligente. Já tem cientistas norte-americanos, principalmente historiadores, que estão dizendo que não, está mais do que provado. A inteligência dos homens no mundo antigo era muito maior do que qualquer pessoa imagina. E isso comprova que todos vieram de um mesmo homem inteligente. E não somos descendentes de um uga-uga ignorante. Ok? A Bíblia é muito confortadora. Chegamos ao final da nossa lição. A conclusão nos diz assim: os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da igreja, desde muito cedo, uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus, que era o grupo de pessoas que achavam que tinham a verdadeira sabedoria. Mas eram pessoas politeístas, pessoas que misturavam muitas crenças e eram místicos. Era uma resposta a esses homens. O contexto, hoje, exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também do trabalho. Nós temos que ter aí convicção acerca da nossa fé, nós temos que dar razão da nossa fé, por isso que temos que ter domínio das Escrituras, tá? Para que nós possamos atingir o intelecto das pessoas com respostas sábias, verdadeiras, por meio das Escrituras, e não se deixar levar pelas ondas fortes, ventos de doutrinas, heresias, que estão arrastando muitas pessoas ignorantes, sem conhecimento, sem firmeza, para o caminho da desobediência. Vamos fazer apologia da fé com as verdades centrais da Bíblia. Eu convido você a domingo estar na igreja com os irmãos para a Escola Bíblica Dominical, aprender a lição de número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. Deixa o teu ok aí, compartilhe essa lição, divulgue, seja um evangelista virtual e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.